alunos! Vamos para mais uma aula de Química. Mas antes, para garantir a sua presença, faça a atividade que está no link número 1 lá do Classroom ou entregue a atividade impressa na escola. Vamos começar? Então, os objetivos, a retomada para a gente lembrar um pouquinho o que falamos nas aulas anteriores. Nas aulas passadas, falamos sobre Kc e Kp, que são os cálculos de constante de equilíbrio, Kc em função da concentração e Kp em função da pressão. Hoje, o nosso objetivo é falar sobre fatores que deslocam o equilíbrio das reações. São eles: temperatura, concentração e pressão. Vamos lá? Olha só, o que a gente sabe até agora? Atingido o equilíbrio, as velocidades das reações direta e inversa permanecem iguais. Uma vez que o equilíbrio foi alcançado, as velocidades direta e inversa são iguais. Nesse momento, a gente tem o quê? Um rendimento da reação fixo. Ou seja, uma reação em equilíbrio vai render sempre a mesma coisa. É possível perturbar o equilíbrio aumentando a velocidade de uma de suas reações? Assim, por exemplo, se conseguirmos aumentar a velocidade da reação direta, iremos aumentar o rendimento da reação. Se, por acaso, lá na indústria ou em outra situação, você precisa aumentar o rendimento de uma reação que está em equilíbrio, a gente pode fazer isso fazendo perturbações no equilíbrio, alterando alguns fatores. E isso a gente chama de deslocamento químico. E é toda e qualquer alteração da velocidade da reação direta ou da reação inversa, provocando modificações nas concentrações das substâncias e levando o sistema a um novo estado de equilíbrio. Então, o deslocamento químico é essa alteração que vai trazer maior rendimento e um novo estado de equilíbrio para as reações reversíveis. Como que a gente faz, então, para deslocar o equilíbrio? Podemos mexer em fatores externos, alteração da concentração de um ou dos demais participantes desse equilíbrio, alteração da pressão total do sistema e alteração da temperatura do sistema. E aí é o seguinte, quando um fator externo age sobre um sistema em equilíbrio, esse se desloca, procurando minimizar a ação do fator aplicado. É o mesmo que você pensar quando acontece, por exemplo, um esbarrão. Quando alguém empurra você para o lado direito, você tende a voltar ao equilíbrio se mexendo para o lado esquerdo e vice-versa. A gente sempre tende a voltar para o nosso equilíbrio. As reações químicas, a mesma coisa. A gente altera algum dos lados e ela tende a voltar ao equilíbrio. A isso a gente chama de o princípio de Le Chatelier, que fala exatamente isso, que o fator externo que perturba um equilíbrio faz com que a reação retorne ao estado de equilíbrio, ache um outro equilíbrio para ela. Como então funciona quando a gente mexe numa alteração de concentração? Olha só. A adição de uma substância desloca o equilíbrio no sentido que irá consumi-la, isso é, para o lado oposto da substância adicionada. Se eu for retirar ou diminuir a quantidade de uma das substâncias, desloca o equilíbrio no sentido que irá fazê-la se repor, ou seja, para o lado da substância que foi retirada. Então, nessa situação aqui eu tenho ácido acético, álcool etílico, formando acetato de etila e água, ok? Se por acaso eu adiciono mais ácido acético ou mais álcool etílico, eu desloco a reação no sentido 1, ou seja, para consumir o que eu coloquei a mais e dessa forma eu vou ter mais produto aparecendo, que é o acetato de etila e a água. Agora, se por acaso eu retiro o ácido acético ou retiro o álcool etílico ou diminuo a quantidade, a concentração de qualquer um deles, eu vou deslocar no sentido 2, ou seja, fazendo com que isso aqui reponha a falta desses outros, certo? Então, isso acontece quando eu tenho adição, retirada ou diminuição da concentração. Vamos ver uma situação do cotidiano. Olha só, aqui eu tenho a hemoglobina do sangue, que é a proteína, que se liga ao oxigênio e vira a oxihemoglobina, que leva o oxigênio no nosso sangue. Vocês já devem ter visto, em algum lugar por aí, que quando os jogadores vão jogar futebol num local de alta altitude, como por exemplo lá na Bolívia, eles sofrem várias consequências, porque lá em lugares de altitude como a Bolívia, eu tenho uma menor pressão atmosférica.
O que isso significa? Que em lugares altos, como a Bolívia, o ar, o oxigênio, tem menor pressão, ele está mais espaçado, ou seja, é mais difícil para a hemoglobina conseguir achar um oxigênio para se transformar em oxihemoglobina e levar o oxigênio no sangue. Isso aqui causa uma série de situações. Para tentar equilibrar essa nova situação, ou seja, para uma pessoa que não está acostumada a respirar num lugar de baixa concentração do oxigênio, eu preciso, então, ter mais hemoglobina no sangue para conseguir captar mais oxigênio e aí não ter os efeitos ruins que acontecem. Por isso, os jogadores vão, alguns dias antes, fazer um período de aclimatação, que eles chamam, para que aí eles possam treinar e fazer com que o seu organismo se acostume a respirar nesse novo equilíbrio, nessa quantidade diferente de oxigênio do que eles estão acostumados aqui no Brasil, por exemplo. Agora vamos falar como que acontece as alterações em relação à modificação da pressão dentro do equilíbrio. Um aumento de pressão desloca o equilíbrio no sentido de menor volume e uma diminuição de pressão desloca o equilíbrio no sentido de maior volume. Veja, por exemplo, essa situação dessa equação química aqui. Lembrando que quando a gente fala de pressão, a gente vai sofrer alterações somente nos componentes de fase gasosa. Então, nesse caso, só o CO2 vai sofrer alteração de pressão, porque os outros componentes aqui são líquidos e aquosos, ok? Então, essa figurinha exemplifica o que acontece aqui, ó. Um aumento de pressão desloca o equilíbrio no sentido de menor volume. Aonde eu tenho menor volume? No sentido direto, nessa parte aqui, eu considero um volume zero, porque eu não tenho nenhum componente gasoso aqui. Então, quando eu tenho um aumento de pressão, eu não favoreço o meu componente CO2, que é o único gasoso. Ao contrário, quando eu diminuo a pressão, ou seja, não estou apertando, porque pressionar é pressão, o aumento da pressão é você apertar ali, né? Então, quando eu tenho menos pressão, eu tenho mais espaço aqui, eu favoreço, então, onde eu tenho um maior volume, que nesse caso é este lado da equação direta aqui, que é o CO, vai ficar favorecido por essa situação de menor pressão, de diminuição da pressão. Aí a gente tem um fluxograma aqui para ajudar a gente a lembrar como que isso funciona. Então, equilíbrio contendo gases, sempre lembre disso. Estamos falando de pressão, vai só em função de substâncias gasosas. Aumento da pressão favorece o sentido para o menor número de substâncias gasosas por unidade de volume, ou seja, aumenta a pressão, favorece o menor número de substâncias gasosas por unidade de volume, ou seja, para ocupar o menor volume. Aumenta a pressão, ocupa um menor volume. Diminui a pressão, favorece o sentido para o maior número de substâncias gasosas, ou seja, para ocupar o maior volume. Menos pressão, maior volume. Ok? E como que a temperatura influencia na situação de alteração, deslocamento do equilíbrio? Um aumento de temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico, ou seja, aumentar a temperatura favorece o sentido aonde absorve o calor fornecido, ou seja, o sentido endotérmico. Uma diminuição da temperatura desloca o equilíbrio no sentido exotérmico, ou seja, o sentido que repõe o calor retirado. Lembrando que nas equações, a gente sempre tem um sentido que é endotérmico e um sentido que é exotérmico, e a gente tem dentro do nosso equilíbrio. Então, o nosso fluxograma fala o seguinte: variação da temperatura, processos endotérmicos. O Kc é proporcional à temperatura. Nesse caso, e só nessa alteração de temperatura, é que eu vou ter uma modificação da constante de equilíbrio. Nos outros dois casos, da pressão e da concentração, não altera nenhuma das constantes. Tá? Então, processo endotérmico, o Kc é proporcional à temperatura. Se a temperatura aumenta, o Kc aumenta. O aumento da temperatura aumenta o Kc, diminuição da temperatura diminui o Kc. Para processos exotérmicos, o Kc é inversamente proporcional à temperatura, ou seja, a temperatura aumenta e o Kc diminui, ou diminui a temperatura e o Kc aumenta. Vamos ver uma situação cotidiana onde acontece um processo como esse.
Essas aqui são lâmpadas halógenas, ok? Elas têm uma diferença entre as lâmpadas comuns, que são incandescentes, que só tem tungstênio. Na lâmpada comum, o filamento da lâmpada é um fiozinho de tungstênio sólido, que se aquece, esse tungstênio evapora e com o tempo do uso, o bulbo da lâmpada, que é aquela parte redondinha do vidro, vai ficando escuro. Quando eu tenho uma lâmpada halógena, eu tenho a presença do iodo gasoso lá, e aí o que acontece? O filamento vai até 2.800 graus. Aquece o tungstênio, ele sublima, encontra lá com o iodo e forma o iodeto de tungstênio. Esse gás, através de correntes térmicas do aquecimento dentro da lâmpada, não se deixa depositar no fundo. Ele volta ao local lá onde tem o fiozinho e a temperatura, de novo, faz ele se dissociar e o tungstênio se deposita novamente no filamento. Por isso, essas lâmpadas halogêneas aqui, elas duram até 4.000 horas, muito mais do que as incandescentes, nesse processo de equilíbrio, onde o tungstênio sai do filamento e volta pelo filamento, porque tem o iodo presente ali, gasoso, dentro dessas lâmpadas halogêneas. E aí a variação da temperatura é que faz a sublimação e a deposição do tungstênio de volta no fio. E aí vocês podem ter lembrado dos catalisadores, que nós falamos lá nas nossas aulas sobre cinética. O que é um catalisador? Uma substância que participa da reação química, fazendo com que a velocidade aumentando, alterando a EAT, que é a energia de ativação. O catalisador diminui o tempo necessário para atingir o equilíbrio, ou seja, faz a reação ser mais rápida, mas não altera o próprio estado de equilíbrio, isso é, não altera o rendimento. Não altera o rendimento, o catalisador não faz parte do produto, não faz parte do produto da reação. No processo, o valor das constantes de equilíbrio e Kc também não são alterados. O que a gente tem aqui? O catalisador, tanto na reação direta quanto na reação inversa, vai fazer que a energia de ativação, que é a dificuldade que a reação tem que superar para acontecer, seja menor. Então, aqui pontilhado com o catalisador, sem pontilhadinho, linha preenchida, sem catalisador, é mais rápido, porque é mais fácil fazer esse caminho, e ele vai atuar no direto e no inverso, mas não faz diferença na alteração do deslocamento do equilíbrio. Certo? Tudo entendido? Vamos praticar alguns exercícios, então. Atividade 1. A amônia, NH3, é uma importante matéria-prima para a fabricação de fertilizantes, corantes, explosivos e etc. Sua obtenção é feita, geralmente, pelo método de Haber-Bosch, que envolve a reação. Indique para qual lado esse equilíbrio se desloca quando a concentração D. Então, eu quero que você me diga para que lado que vai deslocar o equilíbrio quando eu faço essas alterações e cada uma das alternativas. Agora é com vocês.
Vamos lá para a correção do exercício? Olha só. Indique para que lado esse equilíbrio se desloca quando a concentração de nitrogênio aumenta, então vai deslocar para o lado do produto. Eu aumento a concentração do N2 aqui, vai deslocar para o lado de consumi-la, ou seja, para o lado dos produtos. Hidrogênio aumenta. Se eu aumento a concentração do hidrogênio, que é um dos reagentes aqui, vai deslocar no sentido dos produtos. A amônia aumenta. Se eu aumentar a concentração aqui, lembra que estamos num processo de equilíbrio. Vou deslocar lá para o lado dos reagentes, ou seja, para consumir isso aqui, se desfazer nos dois reagentes que eu tenho ali, nas duas substâncias. Nitrogênio diminui. Se o nitrogênio diminui, eu vou deslocar no sentido dos reagentes, ou seja, eu tenho que repor a falta disso aqui. Se eu diminuo essa concentração, desloca para o sentido dela, repor essa quantidade. E se a amônia diminui, vou deslocar no sentido do produto. Se eu diminuo essa concentração aqui, eu tenho que repor o que foi diminuído. Então, vou deslocar para o lado dela, que está ali nos produtos. Ok? Atividade 2. Considere o equilíbrio abaixo, que ocorre em um recipiente fechado a temperatura constante, em que os gases tóxicos, monóxido de carbono e monóxido de nitrogênio, são convertidos em gases não tóxicos, dióxido de carbono e nitrogênio, e vice-versa. Apenas variando a concentração das substâncias participantes, discuta o que pode ser feito para deslocar o equilíbrio da reação no sentido da formação dos gases não tóxicos. Então, eu quero saber como que você tem que variar a concentração para deslocar no sentido de termos mais componentes não tóxicos. Agora é com vocês. Vamos para a correção? Olha só, apenas variando a concentração das substâncias participantes, discuta o que pode ser feito para deslocar o equilíbrio da reação no sentido da formação de gases não tóxicos, ou seja, para esse lado aqui, do CO2 e do N2. O que a gente pode fazer? Para deslocar o equilíbrio no sentido dos produtos, esses aqui, formação de gases não tóxicos, podemos aumentar a concentração dos reagentes CO e NO. Aumentando a concentração desses, eu desloco no sentido de consumi-los.
ou diminuir a concentração dos produtos. Ou seja, se eu diminuo a concentração aqui, retirando-os do sistema à medida que eles forem formados. Então, diminuir a concentração aqui seria uma outra opção de ter mais gases não tóxicos nessa situação aí. Agora, para responder as questões 3 e 4, nós vamos ler esse texto aqui e preste atenção nas informações que vocês precisam retirar do texto para responder as próximas perguntas. Vamos lá? Para estimar a quantidade de umidade no ar, pode-se usar uma substância chamada cloreto de cobalto, que possui uma propriedade especial, mudar de cor dependendo da quantidade de água que absorve. Em um ambiente seco, por exemplo, o cloreto de cobalto tem coloração azul. Por outro lado, quando está hidratado, fica rosado. Essa mudança de cor é irreversível, ou seja, o composto pode ficar rosado em ambiente úmido, se for levado a um ambiente mais seco, fica azul de novo. Um uso muito conhecido dessa substância é o galinho do tempo, um típico souvenir de Portugal. Graças à presença de cloreto de cobalto, a cor das penas das asas e da cauda varia de acordo com as condições do tempo. Então, preste atenção nas informações químicas do texto agora. Anotaram as informações necessárias? Vamos então fazer o exercício 3. Olha só. Considere o equilíbrio químico que representa a variação da cor do cloreto de cobalto em solução de ácido clorídrico e que ocorre no galinho do tempo. Explique, utilizando o princípio de Le Chatelier, como a variação da umidade do ar influencia o deslocamento desse equilíbrio. Agora é com vocês.
Vamos lá então para a resposta? Olha só. Aqui a gente tem a equação e a gente sabe que para esse lado aqui é rosa, quando tem umidade, e quando o tempo está seco, vai para o lado azul. Então, e aí o que é o seguinte, o produto, que é o COH2O6 2+, confere à solução a cor rosa, ao passo que o reagente COCl4 atribui a cor azul. Por estar em HCl, ou seja, no meio ácido, o equilíbrio da reação se desloca para o lado onde o Cl, o íon cloreto, não esteja em solução. Portanto, o equilíbrio se desloca para a formação do COCl4, ou seja, lá para o lado azul. Porém, quando o ar fica úmido e ele está saturado com água, ou seja, um ambiente onde eu tenho muita água, o equilíbrio da reação se desloca para o lado que retira a água da solução, ou seja, se desloca para o lado de retirar a água, retirando a água aqui, me desloco lá para o lado rosa, para que o sistema fique com menos água. Então, o COH2O6, assim a solução muda de cor e indica que vai chover, ou seja, a cor rosa. É assim que a umidade influencia nisso. Mais umidade, eu tenho cor azul no galinho. Mais umidade, eu tenho a cor rosa no galinho. Menos umidade, eu tenho a cor azul. Vamos para a atividade 4. Sabendo que o sentido direto do equilíbrio, representado anteriormente, é endotérmico, indique a cor predominante em um dia quente de verão. Desconsidere as alterações relativas à umidade. Temos novamente a equação aqui, agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade, então? Olha só, o aumento da temperatura desloca a reação para o sentido endotérmico, ou seja, favorece a cor azul. Agora, atividade 5. Faça a previsão da cor do galinho do tempo quando o tempo estiver frio e úmido, seco e quente, quente e úmido. Quero saber qual é a cor do galinho do tempo em cada uma das opções ali. Agora é com vocês.
Vamos para a correção? Olha só. Quando o dia for frio e úmido, vamos ter um galinho rosa. Seco e quente, galinho azul. E quando for quente e úmido, o galinho vai estar rosa, ok? Agora para a atividade 6. No sistema em equilíbrio, a quantidade de NO2 gasoso aumenta com. Então, qual das opções aqui vai fazer aumentar a quantidade de NO2 nessa nossa equação reversível? Agora é com vocês. Vamos para a correção do exercício? Olha só. Como se trata de um equilíbrio exotérmico, a resposta é letra E. A diminuição da temperatura vai fazer aumentar a quantidade do NO2, certo? Vamos então para a atividade 7. Considere o seguinte sistema em equilíbrio. Diga o que ocorrerá com a concentração do dióxido de enxofre, SO2, quando o equilíbrio for alterado por... Quero saber o que vai acontecer em cada uma das situações descritas aqui. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade, então? Olha só. A remoção do sulfeto de hidrogênio, que é o H2S, vai para a esquerda, no sentido de repor essa substância. O aumento da temperatura vai para a esquerda, no sentido endotérmico. Pensa que a direta aqui é exotérmico, então vai para o sentido endotérmico. E a letra C, o aumento da pressão vai para a direita, para o menor volume, ou seja, para o menor volume, ok? Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 4, estou considerando os números do coeficiente estequiométrico para saber qual lado tem maior volume e menor volume. D, a adição do oxigênio desloca para a direita, no sentido de consumir esse O2. Chegamos ao final dessa nossa aula. Hoje falamos sobre os fatores que deslocam o equilíbrio das reações: a temperatura, a concentração e a pressão. Espero vocês na nossa próxima aula. Muito obrigada e até lá!